Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e transformadoras de toda a humanidade. Os eventos que se seguiram à crucificação de Jesus. O que realmente aconteceu naqueles 3 dias de silêncio? E o que ele fez e ensinou nos 40 dias que passou na terra antes de ascender aos céus? Preparem-se, porque esta jornada vai muito além do que imaginamos. A crucificação foi um momento de escuridão e desespero para os seus seguidores. O Mestre, aquele que operava milagres e falava com uma autoridade nunca antes vista, estava morto. A esperança parecia ter sido enterrada junto com o seu corpo. Mas, enquanto o mundo dos homens mergulhava no luto, algo de divino e misterioso estava em andamento. A Bíblia nos dá vislumbres do que aconteceu nesse período. O apóstolo Pedro nos diz que, em espírito, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que desobedeceram nos dias de Noé. Isso sugere uma missão cósmica, uma proclamação da sua vitória sobre a morte, não apenas aos vivos, mas também aos que já haviam partido. Não foi um período de inatividade, mas de uma ação divina profunda, onde a redenção alcançou todas as esferas da existência. Enquanto isso, na terra, o sábado passou em silêncio e tristeza. Os discípulos estavam escondidos com medo a processar a perda devastadora. Eles não esperavam o que estava por vir. Para eles, a história tinha chegado a um fim trágico. Mas o amanhecer do primeiro dia da semana, o domingo, traria a maior reviravolta da história. E então, aconteceu. Ao raiar do dia, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, um último ato de amor e devoção. Mas o que encontraram abalou o seu mundo. A pesada pedra que selava a entrada havia sido removida, e o túmulo estava vazio. Anjos apareceram com uma mensagem que ecoaria pela eternidade. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou! A ressurreição não foi um simples reavivamento do corpo, foi uma transformação. Jesus ressurgiu num corpo glorificado, um corpo que podia ser tocado, que podia comer, mas que também podia atravessar paredes e aparecer e desaparecer subitamente. Ele era a prova viva de que a morte não tinha a palavra final. Era o início de uma nova criação. Imaginem o turbilhão de emoções: medo, confusão, incredulidade e, finalmente, uma alegria explosiva. Maria Madalena foi a primeira a vê-lo, confundindo-o com o jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo nome, Maria, o reconhecimento foi instantâneo. O seu choro de luto transformou-se num grito de pura alegria. Ela se tornou a primeira mensageira da ressurreição. Depois, ele apareceu a Pedro, o mesmo que o negara 3 vezes, oferecendo-lhe perdão e restauração. Naquela mesma noite, apareceu aos discípulos trancados numa sala. Ele mostrou-lhes as mãos e o lado, as marcas da crucificação, e disse: "Paz seja convosco." O medo deles transformou-se em coragem. A paz de Cristo substituiu a ansiedade do mundo. Esses encontros iniciais deram início a um período extraordinário de 40 dias. Este não foi um tempo de despedidas tristes, mas sim de ensinamentos intensivos e profundos. Jesus não voltou para retomar a sua vida antiga. Ele voltou para preparar os seus seguidores para a missão que tinham pela frente: levar a sua mensagem ao mundo inteiro. Durante esses 40 dias, Jesus focou-se em abrir o entendimento dos discípulos. Ele caminhou com 2 deles na estrada de Emaús, explicando como todas as Escrituras, desde Moisés até aos profetas, apontavam para ele, para o seu sofrimento e para a sua glória. Os corações deles ardiam enquanto ele falava. Só o reconheceram quando ele partiu o pão, um ato tão familiar e agora tão cheio de um novo significado. Ele comeu peixe assado com eles, provando que não era um fantasma, mas real, físico e glorificado. Ele pacientemente lidou com a dúvida de Tomé, convidando-o a tocar nas suas feridas e a acreditar.
A confissão de Tomé, meu Senhor e meu Deus, tornou-se um dos maiores testemunhos da divindade de Cristo em toda a Bíblia. O propósito central destes 40 dias era afirmar a fé dos discípulos na realidade da sua ressurreição e instruí-los sobre o reino de Deus. Ele não estava a ensinar coisas novas, mas a dar-lhes uma compreensão mais profunda de tudo o que já lhes tinha dito. Estava a equipá-los para serem as suas testemunhas. Numa das cenas mais tocantes, à beira do mar da Galileia, Jesus restaura Pedro publicamente. 3 vezes ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Para cada negação de Pedro antes da cruz, agora havia uma afirmação de amor seguida de um mandamento: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não só perdoou Pedro, como também lhe confiou a liderança da sua igreja. O culminar destes 40 dias foi a grande comissão. Jesus reuniu os seus discípulos e deu-lhes a sua missão final na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta não era uma sugestão, era uma ordem. Mas ele não os enviou sozinhos. Ele fez uma promessa que nos sustenta até hoje. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa incrível! A presença contínua de Cristo com o seu povo. Finalmente, chegou o momento da ascensão. Ele levou-os ao Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde a sua agonia tinha começado. Ele levantou as mãos e, enquanto os abençoava, foi elevado aos céus, até que uma nuvem o cobriu e o tirou dos seus olhos. Os discípulos não ficaram tristes. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Por quê? Porque agora eles entendiam o plano completo. A ascensão não era uma perda, mas uma coroação. Jesus não os estava a abandonar. Estava a ir para o seu trono, para reinar à direita do Pai, intercedendo por nós e preparando um lugar para nós. Eles sabiam que, embora Jesus tivesse partido fisicamente, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que lhes daria poder para cumprir a sua missão. A partida de Jesus era o prelúdio da vinda do Espírito, o nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Assim, os 3 dias na escuridão foram dias de vitória cósmica, e os 40 dias na terra foram um tempo de revelação, restauração e comissionamento. Jesus ressuscitado transformou um grupo de seguidores assustados em apóstolos corajosos, prontos para mudar o mundo. A história da ressurreição e dos 40 dias de Jesus é o coração da fé cristã. É a prova de que o amor é mais forte que o ódio. A vida é mais forte que a morte. E a esperança triunfa sobre o desespero. E a promessa que ele fez aos seus primeiros discípulos é a mesma para nós hoje. Ele está conosco, sempre. Muito obrigado por nos acompanharem nesta jornada incrível. Espero que esta reflexão tenha tocado o vosso coração e aprofundado a vossa compreensão. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para mais conteúdos como este. Deixem nos comentários o que mais vos impactou nesta história. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.